Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse carro aqui, Mercedes-Benz Classe C, primeira geração. Esse modelo aqui é conhecido pela Mercedes como W202. Então ela é o substituto do 190, que é W201. Ele seguiu uma linha lógica de nomenclaturas. Então, começando pela chave, esse carro tem uma chave estilo canivete. Acho que a Mercedes foi a primeira marca a usar a chave desse tipo aqui. Depois, vários outros carros tiveram, né? E basicamente você aperta aqui, ela sai e você já tem abertura remota. Podem ver que o sensor está aqui. Então, quando você tranca o carro, essa parte vermelha aqui pisca. Depois você pode colocar aqui para destrancar e ele destranca. Esse aqui é o interior do Mercedes Classe C. Como ele é a versão Sport, ele tem esses bancos aí xadrez, né? Estilo mais ou menos GTI, vai. Ele é meio que inspirado nisso aí. Esse carro tem aqui regulagem de altura nos cintos, para os dois cintos dianteiros. Também temos aqui as regulagens do banco. São todas manuais, então podemos regular aqui a posição do banco. Aqui atrás podemos regular o encosto das costas. Temos aqui o encosto de cabeça, que ele além de regular para cima e para baixo, também tem essa regulagem para frente e para trás aqui. Temos aqui a regulagem de altura e regulagem de ponto H. Então, rodando aqui, ele levanta só a parte da frente. E mexendo aqui, ele levanta o banco inteiro. São regulagens todas manuais, né? Mas para um carro 95 realmente é o que se espera. Vamos agora entrar no Classe C. Esse é o interior do Classe C. Então esse painel aqui é soft touch. Já em 95 já se preocupavam com isso. Então aqui temos material suave. E aqui é plástico. Então daqui para baixo é plástico. Mas isso é um Classe C, né, pessoal? Não esperem também que vai ser soft touch até aqui. Aqui é tudo plástico. Só começa a ser soft touch daqui para cima. Nas portas também temos material um pouquinho mais duro, mas continua sendo meio que um soft touch. E aqui temos uma sonetinha cromada de metal. E aqui temos essa imitação de carbono. É um plástico, né, basicamente. Esse é plástico, mas ele imita um pouco carbono, mas ele segue o painel inteiro. E da mesma forma aqui nas portas temos esse tecido igual dos bancos. Esse carro aqui tem dois airbags. Então tem o airbag do motorista e o airbag do passageiro. Lembrando que nessa geração o airbag do motorista já era de série, mas o do passageiro não. Então existem Classe C de primeira geração sem airbag do passageiro. No caso, qual que é a diferença no painel? A diferença é que no modelo sem airbag, o porta-luvas ficaria aqui. Nesse carro, como tem aqui o airbag, o porta-luvas é mais para baixo e é muito pequeno. Então é um porta-luvas super pequeno, mas foi uma troca que eles fizeram para ter airbag. Então, sabemos que naquele tempo o airbag não era uma coisa tão normal assim de se ter, né? E fizeram essa troca. Os primeiros Classe S, para vocês terem noção, quando tinha airbag nem tinha porta-luvas. Então, pelo menos aqui você tem um porta-luvas, sabe? Aqui dentro, as coisas é mais ou menos o normal da Mercedes. Então você tem esse comutador de farol aqui, que é igual em quase todo carro da Mercedes. Então você coloca aqui para ligar o farol, e aqui para ligar a luz de neblina dianteira, se o carro tiver, e aqui para ligar a luz de neblina traseira. Você também tem aqui as luzes de posição, para deixar o carro estacionado com alguma luz acesa. Então nesse caso acende a luz dianteira e traseira só a meia luz. Então meia luz de um lado só, para te verem enquanto você está parado, né? E aqui, mesma coisa para o lado direito. E aqui você desliga o farol, é a posição normal. Temos aqui também uma regulagem de altura dos faróis, que nesse carro também é de série. Todos eles você vai ter isso. Nesse carro você não tem freio de mão, então o freio de estacionamento é aqui no pé. Então você aciona ele aqui e solta por aqui. É interessante notar que esse carro tem 556 mil quilômetros. Aqui é a quilometragem total, aqui é a quilometragem parcial. Aqui é o relógio.
Aqui você usa para acertar o relógio e aqui você usa para reiniciar a quilometragem parcial. Nos carros que tinham termômetro externo, a temperatura apareceria aqui. Como esse carro não tem, aqui aparece sem nada. E esse carro, ele marca a temperatura de líquido de arrefecimento, nível de combustível, velocidade. Lembrando que ele começa a marcar só a partir dos 20 por hora. É uma coisa que muitos carros alemães nessa época tinham. Eu não entendo muito bem porquê, mas é uma característica deles. E aqui é o nosso conta-rotações. Lembrando que esse carro é a diesel, então a linha vermelha dele é nos 5.200 mais ou menos, ok? Os motores a diesel giram menos do que os motores a gasolina. Aqui você tem a chave de seta. Aqui a seta é bem normal. Para frente vocês dão um sinal de luz e para trás vocês ligam a luz alta. Se vocês rodarem, vocês ligam o limpador. É um limpador só que ele tem aquele sistema para limpar os cantos, ele estica e encolhe, né? E apertando aqui você lava os vidros. Lembrando que você controla tudo por aqui. Não tem nada desse lado. Você não tem nenhuma chave de limpador desse lado aqui. É tudo por esse lado aqui. Isso nos Mercedes até hoje é assim, né? Então, bem interessante. Esse painel é clássico da Mercedes, né, pessoal? Temos aqui os botões. Então, quanto mais botões você tem aqui, mais completo é o seu Mercedes. Obviamente, esse aqui não é dos mais completos, então temos aqui só os botões normais que quase todos tinham. Aqui, esses botões aqui, você tem desembaçador traseiro. Aqui você tem o botão de trancar e destrancar as portas. Lembrando que essas trancas aqui são a vácuo, então elas são super silenciosas. Não é aquela tranca que faz aquele barulho. E aqui é o nosso botão do pisca-alerta. Aqui temos o nosso sistema de ar-condicionado, já é um ar-condicionado dual zone. Então você consegue ter temperaturas diferentes para cada lado. Apesar de ele ter controles manuais, os controles de posição e temperatura desse carro são feitos a vácuo. Então tem umas mangueirinhas aqui dentro que fazem essa troca. Esse carro tem um sistema de vácuo bem complexo. Então você consegue ligar a ventoinha. Lembrando que aqui ainda não é desligado, é tipo meia rotação. Ele está rodando bem devagarinho para não fazer barulho, né, também. Mas consegue arejar um pouquinho. E aqui é desligado. Aqui você regula a posição do ar. Esse aqui é bem levinho porque você não está mexendo nada. Você está só comandando válvulas de vácuo. E essas válvulas vão trocar onde o ar passa. Então aqui temos os botões. Esse botão aqui é a recirculação de ar. Esse aqui é a função REST, em que você consegue ter ar quente mesmo com o carro desligado. O ar quente residual que está dentro do motor. Então, apertando aqui, o carro sopra ar quente mesmo desligado. Aqui é o modo econômico, então quando você liga esse modo aqui, ele não liga o sistema de ar-condicionado, ele liga só a ventilação. Esse botão aqui é um mistério, então pesquisei em vários lugares, encontrei dizendo que era o desumidificador. Não sei realmente se é isso ou não, mas realmente é um botão um pouco misterioso. E aqui a regulagem de temperatura, que você consegue regular a temperatura para o lado do motorista e aqui para o lado do passageiro. Como eu já mostrei para vocês, o porta-luvas desse carro é bem pequeno, então para compensar isso tínhamos aqui esse porta-objetos aqui no encosto de braço. Então esse porta-objetos é até grande, que basicamente ele serve como substituto do porta-luvas. Já que o carro não precisa ter o freio de mão aqui, né, ele pode ter um porta-objetos bem grande. Aqui é outro porta-objetos. Nos modelos americanos, isso aqui seria um porta-copos. Inclusive dá para tirar esse porta-objetos aqui e colocar um porta-copos dobrável aqui original da Mercedes. Temos esse porta-objetos aqui que em alguns carros é o cinzeiro. Como esse carro não tem cinzeiro, ele é um porta-objetos. E temos os porta-objetos das portas. Realmente esse carro não é tão forte assim em porta-objetos pela época do carro. É um carro 95, né? Nessa época, realmente, o que o pessoal estava acostumado a ter era porta-luvas e pouco mais. Aqui temos os nossos paraçóis. Então, são paraçóis com espelho de vaidade, tanto do motorista quanto do passageiro. A diferença é que no lado do passageiro não temos aqui a coisinha de tapar o espelho. É um espelho que está sempre exposto. Aqui na luz de teto são os botões de controlar as luzes. Então, aqui você consegue fazer com que ela não acenda quando você abre a porta. Aqui ela acende numa intensidade mais fraca e aqui ela acende em intensidade total quando abre as portas, e quando fecha as portas, obviamente, ela vai apagar. Aqui você liga manualmente
E aqui você liga manualmente a luz de leitura. Então você tem essa luzinha aqui separada para a luz de leitura do lado do passageiro. Obviamente, se você deixar assim, quando você abre a porta, as luzes se acendem. E quando você fecha a porta, depois de um tempo, as luzes se apagam. E elas se apagam assim suavemente. Então temos aqui alça de teto para todos os ocupantes, exceto para o motorista. Então, para o motorista, como em alguns carros acontece, não temos, só temos para os outros ocupantes. Aqui em cima também temos o nosso teto solar. Então esse teto solar é um teto solar de metal, então ele não é transparente, você não consegue tirar só a parte do tecido, né? Se você quiser abrir o teto solar, você coloca esse botãozinho aqui para trás e ele abre. Esse aqui é um teto solar bem grande, ele é relativamente largo, realmente tem uma abertura muito boa, obviamente para o tamanho do carro, né, e para a idade do carro. E para fechar a mesma coisa, você coloca para frente e ele fecha. E se você, lembrando que você tem que segurar, então ele não é automático, mas você segura ele até aqui e ele fecha, e você coloca um pouco mais, ele abre a ventilação traseira, né, normal de todo teto solar. Aqui temos o rádio, é o rádio original da Mercedes-Benz, é o Mercedes-Benz Classic. A fabricante desse rádio é a Becker. Esse rádio também tem antena elétrica, então enquanto você liga aqui, você consegue ver a antena se mexendo. Da mesma forma, quando você desliga o rádio, a antena se recolhe. Isso foi uma novidade muito usada em carros nos anos 90 e no início dos anos 2000. E realmente é um charme, né? Então esse rádio tem um toca-fitas. Esse toca-fitas tem auto-reverse. Realmente é uma tecnologia que a geração de hoje meio que não conhece, mas basicamente você coloca a fita aqui dentro e quando ela acaba você não precisa virar ela. Basicamente ele consegue tocar a fita dos dois lados. Então aqui você troca entre lado 1 e lado 2 da fita. Como eu não tenho nenhuma fita aqui, eu não consigo demonstrar para vocês. Mas realmente esse rádio tem auto-reverse. E aqui temos espaços para guardar as fitas cassete. Então se você naquele tempo tinha várias fitas cassete, você conseguiria guardar elas aqui. Atenção, isso aqui não é um troca-fitas, igual nos carros que liam vários CDs. Isso aqui é basicamente um jeito de você guardar as fitas mais perto do rádio. Você, da mesma forma, teria que tirar a que está aqui, pôr aqui e vice-versa, entendeu? O rádio não consegue tocar as fitas que estão aqui dentro, é só para guardar. Aqui embaixo ficaria o cinzeiro, só que esse carro ele vem com o opcional de eliminação do cinzeiro. Então a pessoa que comprou originalmente não queria cinzeiro e esse carro não veio com cinzeiro. Então, você nem tem aqui a tomada de 12 volts, você tem só uma tomadinha, que é onde você ligaria o adaptador da tomada de 12 volts. É uma tomada bem mais fininha, e realmente isso aqui, se você quiser usar 12 volts nesse carro, você tem que usar um adaptador, porque esse carro não tem cinzeiro nem isqueiro, ok? Aqui temos o nosso telefone da Motorola, esse telefone é original do carro, então esse carro era bastante usado por pessoas que tinham empresas, tinham negócios, então isso era uma coisa realmente importante. E era realmente uma coisa que destacava. Você pode tirar ele aqui, faz aqui a sua chamada e você pode usar um telefone enquanto você está no carro, entendeu? Toda pessoa que tinha uma empresa nos anos 90, no início dos anos 2000, queria ter um telefone de carro. Lembrando que naquele tempo telefones móveis, né, celulares, não eram comuns. Então isso aqui realmente era como a pessoa se comunicava quando ela não estava na empresa. Esse câmbio aqui é um câmbio normal, de 5 marchas. Então, os Mercedes mais antigos tinham câmbio de 4 marchas. O meu 190 é um exemplo. Ele tinha câmbio de 4 marchas. Mas esse aqui, o Classe C, já todos eles tinham câmbio de 5 marchas, manual. Depois também tinha opcional de câmbio de 4 marchas automático e mais tarde de 5 marchas automático. Mas o manual era sempre esse aqui. Exceto em um modelo ou outro que vinha 6 marchas, mas só no final do ciclo. Realmente a maior parte dos Classe C de primeira geração tinha um câmbio de 5. Os engates desse câmbio são bons, para um carro de 95 realmente são excelentes. Esse é um câmbio bem agradável de se engatar, é bem molinho. E realmente não dá para exigir muito mais que isso num carro de 95, né? Esse carro aqui tem vidro elétrico nas portas da frente, então você consegue baixar e levantar eles por aqui. Nas portas você não tem os botões aqui estão aqui no meio.
Pessoalmente eu prefiro na porta, mas durante muito tempo os Mercedes tiveram os botões aqui. Foi só na geração seguinte que eles mudaram para as portas. E aqui o do lado do passageiro. Aqui você faz regulagem nos retrovisores, então esquerda ou direita, e mexendo aqui você mexe o retrovisor. Esse carro tem regulagem elétrica para os dois retrovisores. Não é igual ao da geração anterior, que era só do retrovisor que estava longe de você, o que estava perto era manual. Esse aqui não, são os dois elétricos. Esse espelho retrovisor central, ele tem regulagem de noite manual, então você roda essa rodinha para a esquerda e para a direita. E aqui você tem os sensores do alarme. Quando você tranca o carro, pisca a luz vermelha e o imobilizador ativa, ninguém consegue mais ligar o carro. E quando você destranca o carro, a luz verde pisca, que daí desativa o imobilizador e você já consegue ligar o carro. Tranquei, luz vermelha. Destranquei, luz verde. Aqui no banco traseiro você tem encosto de cabeça para os dois ocupantes laterais, não tem encosto de cabeça para o central. Da mesma forma, você tem cinto de 3 pontos para os dois ocupantes laterais e não para o central. O central tem aquele cinto abdominal. E aqui temos um encosto de braço. Para duas pessoas andarem aqui, elas andam com mais conforto. Vamos ver como é que é o espaço interno desse carro. O espaço desse carro não é tão bom assim, então eu tenho 1,87 m, o banco da frente está regulado para mim e aqui eu estou quase encostando no teto. Realmente consigo viajar assim, não é tão desconfortável assim, mas presumo que como esse carro tem teto solar, essa parte aqui tem que abrigar o teto e ele reduz um pouco. Se você comprar um carro desse sem teto solar, provavelmente vai ser um pouquinho mais espaçoso, ok? E aqui o espaço para as pernas, a situação é essa. Ainda bem que ele tem esses cortes aqui, porque senão realmente ficaria muito apertado. Assim, é normal, não é espaçoso e nem é apertado. Lembrando que os carros dos anos 90 tinham espaço interno diferente, né? Um espaço interno não tão otimizado assim. Mas eu até conseguia viajar nesse carro. Só complica um pouco para viajar aqui atrás se alguém vai no meio, porque como esse carro é tração traseira, esse túnel central é bem alto e ele é um pouco largo também. Então complica um pouco. Aqui atrás temos um cinzeiro. Não temos saída de ar aqui, mas temos debaixo do banco. Então esse carro meio que tem saída de ar para os passageiros traseiros. Aqui atrás temos vidro manual, então é na manivelinha. Pelo menos ele desce até o fundo. Então é um vidro que desce todo, pelo menos isso, né? E aqui podemos levantar o vidro. O que podemos dizer do acabamento aqui? Pelo menos ele é igual lá na frente. Então aqui temos a maçanetinha de metal e temos material levemente suave igual lá na frente. Temos esse acabamento também de plástico imitando carbono igual temos lá na frente. E temos também uma luzinha. Essa luzinha pode ser controlada ou lá pela frente ou quando você abre a porta. Quando você abre a porta ela também acende se tiver lá na frente para acender também. Aqui atrás temos também um lugar onde se pode guardar o estojo de primeiros socorros. Esse carro já não tem, mas podemos guardar aqui o estojinho de primeiros socorros. Aqui atrás temos os emblemas C220, então para quem não sabe, C, o modelo do carro, esse aqui é um classe C, e 220 denomina o motor. Esse aqui é um motor 2.2 a diesel, então que ele é chamado de 220. E nesse carro devia ter um emblema aqui desse lado escrito diesel também, mas esse aqui não tem, tem só o C220. Para abrir o porta-malas, você aperta aqui, lembrando que esse porta-malas tranca junto com as portas, então se as portas estiverem abertas, ele vai abrir também. É o típico porta-malas de Mercedes da época, então temos aqui o nosso triângulo de sinalização, original do carro. Temos um porta-malas relativamente grande. Aqui podemos abrir para acesso ao interior, então se você quiser passar alguma carga, você coloca aqui e ele é magnético, então ele fica preso aqui em cima, ó, ok? E aqui temos o rebatimento dos bancos. Então depois de puxar aqui, ele solta os bancos lá dentro. Esse banco é bipartido, então ele desce aqui e aqui também.
temos um espaço lateral de arrumação. Se você quiser usar o telefone do carro, você tem que colocar um cartão SIM aqui dentro, tá? Então você pega o seu cartão SIM e coloca ele aqui. Aí você consegue fazer chamadas com o telefone lá de dentro. Aqui na lateral temos a luz de porta-malas. Quando você abre o porta-malas, ela acende. Aqui temos o nosso divisor de carga. Se você coloca ele para cima, ele fica preso aqui. E aqui nós temos nosso pneu sobressalente. Essa roda aqui não é igual ao do carro, é uma roda de ferro, mas pelo menos ela é do mesmo tamanho. Então não é aquele pneuzinho fininho, né? Temporário. Pelo menos é uma roda que dá para usar normalmente com o carro. Temos aqui a nossa bateria. A bateria fica atrás, nesses Mercedes. Aqui temos uma pequena caixa de fusíveis. Aqui temos outro triângulo e temos aqui o kit de ferramentas desse carro. Temos aqui aqueles macacos Mercedes que colocam na lateral do carro. Todo macaco de carro é meio duvidoso, né? E esse aqui não é exceção. Então aqui temos a chave de rodas e temos algumas chaves de bocas aqui dentro também, ok? Lembrando que esse carro aqui, você tem realmente que baixar isso aqui manualmente. Se você tentar fechar o porta-mala aqui, ele não vai fechar, ok? Então você realmente tem que soltar ele aqui à mão. Se você quiser manter esse porta-malas aberto durante bastante tempo e quiser apagar a luz, basta puxar isso aqui para fora. Então assim você desliga a luz. E obviamente quando você baixar o porta-malas, na próxima vez que você abrir, a luz vai acender normalmente. Porque ele vai apertar isso aqui para dentro. Aqui, tudo forradinho, não se esperava outra coisa do Mercedes. Vale a pena ver também que isso aqui não é pintado, então por dentro ele é sem pintura. É típico desses Mercedes da época. Mesma coisa aqui nas dobradiças, ok? Então essa dobradiça aqui, ela é exposta. Essa aqui tem uma proteção, porque descem alguns fios aqui junto com ela. São os fios das luzes de placa. Aqui você tem uma coisa que te ajuda a fechar o porta-malas. Essas lanternas aqui são bem típicas da época, né? Então ainda são aquelas lanternas da Mercedes com esses relevos aqui. Esses relevos aqui basicamente servem para você conseguir ver a luz em condições complicadas. Então mesmo se essa lanterna estiver suja ou coberta de neve, por exemplo, você consegue ver quando ela iluminar, porque ela tem diferentes relevos. Mais tarde a Mercedes conseguiu aplicar isso numa lanterna mais lisa. Então essa tecnologia existe até hoje, só que hoje conseguiu integrar melhor. Não precisam fazer mais esses relevos tão acentuados, ok? Aqui temos o nosso tanque de combustível. Ele tranca junto com as portas da mesma forma que o porta-malas, ok? Esse carro é a diesel, né? Então tá aqui escrito diesel. Você pode tirar aqui a tampinha. Essa tampa também ela guarda aqui. Então enquanto você está abastecendo, você posiciona ela aqui. E quando você acabar de abastecer, você coloca aqui. Temos aqui também a informação de pressão de pneus. Temos aqui instruções em alemão e em espanhol. Porque esse carro ele foi importado para Portugal em 2002, então originalmente ele foi vendido na Alemanha. Vamos agora ver o motor desse carro. Para abrir o capô é aqui embaixo. Vocês puxam essa parte aqui. Essa linguetinha que aparece, basta puxarem ela e levantar o capô. Então esse aqui é o motor desse carro. Lembrando que esse capô ele levanta mais que isso, então para colocar esse capô em modo de serviço, vocês puxam aqui e puxam esse lado aqui também. Daí o capô automaticamente levanta um pouquinho mais e dessa forma vocês conseguem colocar ele assim, ele abre de tudo. Então aqui é uma coisa bem interessante, quase todo Mercedes tem isso, mas é sempre bom de mostrar. Então esse aqui é o motor 2.2 da Mercedes, a diesel. É um motor muitíssimo confiável, então realmente é um motor que aguenta muitos quilômetros. A única razão de queixa que o pessoal tem desse motor é do sistema de injeção dele. Então até a geração passada, a Mercedes usava sempre um sistema de injeção em linha da Bosch, que era um sistema de injeção muito bom, só que ele era caro. Aqui a Mercedes decidiu cortar alguns custos e nos motores de 4 cilindros a diesel, a Mercedes usou uma bomba do tipo distribuidor. Então uma bomba de injeção rotativa, controlada eletronicamente, e essa bomba é da Lucas, é a chamada Lucas Epic. Electronically Programmed Injection Control. Controle de injeção
programado eletronicamente. É aquela bomba ali de baixo. Vocês conseguem ver por aqui. Essa bomba aí, inicialmente, funcionava muito bem. E realmente trazia uma economia de combustível melhor do que a geração passada de motores. Mas com o tempo, essa bomba dava alguns problemas. Eu tenciono fazer um vídeo falando só desse sistema de injeção aqui. Mas pensem bem, pessoal. Ainda assim, é um sistema muito bom. Você vai ter que fazer uma manutenção a mais de vez em quando. É uma bomba que tende a desgastar os retentores internos dela. Então, de vez em quando, você vai ter que reconstruir ela. Não com muita frequência, tá? Mas, sei lá, 5 em 5 anos, pelo menos, você vai ter que fazer isso. Ah, mas é uma manutenção a mais. Bom, pessoal, se vocês pensarem que esse motor aqui é um motor com corrente duplex, é um motor que você nunca vai ter que se preocupar em trocar correia dentada, trocar a corrente, pensem nisso como se fosse um substituto da troca de corrente. Então, assim, esse motor nunca vou trocar a corrente. Mas, de vez em quando, dá uma atenção aqui especial na bomba e você não terá problemas, ok? Esse motor aqui, ele é um motor 2.2, sem turbo, sem intercooler. Então, nada disso. A Mercedes, nesse tempo, só usava turbo nos motores maiores a diesel. Os 4 cilindros não tinham turbo ainda, pelo menos para os carros de passeio, né? Então, esse motor aqui rende 95 cavalos. Sim, pode parecer pouco, e para o tamanho do carro é pouco. Mas, se vocês terem noção, nessa época, os motores da Hilux tinham 80 cavalos, se tivessem. Lembrando também que esses motores foram os primeiros motores a diesel com sistema multiválvulas, então esse já é um cabeçote de 16 válvulas. Realmente foi uma inovação, e 95 cavalos para um motor 2.2 a diesel sem turbo, realmente é um número bom. Talvez não seja bom para o tamanho do carro e tudo isso, mas para um motor a diesel desse tamanho, 95 cavalos é até respeitável, ok? Temos aqui nossa bomba de ABS também. Esse carro tinha ABS, se eu não me engano, era de SEG, então todo classe C tinha ABS. Aqui de baixo vocês têm o módulo de ABS e o módulo de injeção. Então, basicamente, esse módulo de injeção é da Lucas. Muitas peças desse carro são da Lucas, e isso foi usado para poupar custos. A Lucas conseguiu fazer mais barato que a Bosch. A Mercedes não pensou duas vezes, falou, é com eles que vamos trabalhar. Da mesma forma, esse servo-freio também é da Lucas. Aqui no motor, as coisas são de muito fácil manutenção. Aqui temos o óleo da direção hidráulica, aqui temos o filtro de diesel e aqui temos o filtro de óleo. Então, tudo é realmente fácil de remover e trocar. Além de ter uma inovação do multiválvulas, esse motor aqui tinha coletor de plástico. Então já temos aqui o coletor totalmente de plástico. Lembrando também que existiam várias opções de motor para esse carro. Então, esse aqui é o 2.2 a diesel, mas tinha também 2.0 diesel, tinha 2.5 diesel e turbodiesel. E depois tínhamos os motores de gasolina, desde 1.8 até 3.6, se eu não me engano. Tinha a versão C36 AMG e C43 AMG, que eram carros que andavam muito bem. Então não faltava opção de motor para esses classe C. Esse aqui, obviamente, é a opção de motor mais econômica. Então, aqui na Europa, é o que mais vendeu. Para baixar o capô, basta tirarmos essa coisinha aqui. Assim, ele voltou para a posição normal de abertura. E se você colocar aqui, ele já fecha. Para ligar esse carro, é importante deixar essa luz aqui apagar. É a luz das velas de incandescência do diesel, né? Como esse carro não tem injeção direta, realmente ele tem que pré-aquecer o motor. Ela apagou, né? Então significa que o carro está seguro para ligar. Ele já pega. Esse motor é diesel, então ele tem esse barulho bem característico. Na minha opinião, esses Mercedes sem injeção direta e sem turbo tem o melhor barulho dos diesel todos. Mas isso é minha opinião, né? Esse é o funcionamento do motor a diesel. Esse aqui é um acelerador eletrônico, tá? Ele é ligado do pedal até aqui mecanicamente, mas essa parte aqui é eletrônica. Esse é o barulho do motor a diesel saudável. Então, pessoal, vamos andar com a Mercedes C220 diesel. Esses Mercedes a diesel são carros muito bacanas, né? Por um lado, eles não têm uma performance tão boa, eles são carros até relativamente lentos, mas a sensação que te dá dirigindo é muito boa.
é um carro que você consegue viajar grandes distâncias sem se cansar. Então a ergonomia desse carro é muito boa. É um carro realmente de andar longas distâncias. Por isso que muitos deles são tão rodados assim, né? É um carro que foi feito para andar bastante. Ele não anda tão rápido, né? Mas ele anda bastante. Então a filosofia desses carros eram realmente motores duráveis. Tudo o resto, suavidade de motor, desempenho, até economia de combustível de um certo ponto, eram deixados de lado. O que importava mais era a durabilidade. Nessa geração aqui tivemos aquela poupança de custos da bomba Lucas, mas ainda assim é um motor super confiável. É um motor que você não vai ter que se preocupar com ele. Esse carro aqui está com 556 mil quilômetros. Sim, esse carro já trocou o motor. Então o motor original desse carro durou por volta de uns 500 mil quilômetros. Ainda assim é muito bom. É um motor que foi negligenciado, foi maltratado, andou muito em cidade e durou 500 mil quilômetros. Isso aqui não é um carro que eu escolhi assim de... Não, esse aqui é o meu carro, é o carro que eu comprei que aconteceu isso. Então realmente é um caso real. 500 mil quilômetros maltratado, ok? Então esse carro aqui é até interessante porque você anda em muitos carros dos anos 90, do princípio dos anos 90, final dos anos 80 também, e são carros ruins de ergonomia. Esse carro não, esse carro tem uma ergonomia boa. Não te incomoda andar nesse carro, sabe? Não é aquele carro velho que você anda e se cansa de andar. Tudo tá no lugar que você espera. Apesar desse carro aqui não ter regulagem de altura nem de profundidade do volante, é um volante fixo, pelo menos pra mim, essa é a posição certa. Eu regulei aqui o banco, o cinto, tô na posição certa de dirigir, entendeu? Então, sim, o volante desses carros é um pouquinho tortinho para a esquerda, igual em muitos Mercedes, continua sendo assim. Mas, pessoal, ainda assim, eles te entregam uma ergonomia boa. É difícil de imaginar outro carro dos anos 90 que é tão agradável de dirigir assim, entendeu? Obviamente, outro que não seja um carro de luxo, né? Esse carro tem teto solar elétrico, que é um verdadeiro charme, né, pessoal? Realmente, para ultrapassar nesse carro, você tinha que puxar um pouco mais com ele. Não é um carro rápido de maneira nenhuma. Se você quiser um Mercedes Classe C rápido, você compra ou o turbo diesel ou usa gasolina. Nesse aqui você não vai ter muita performance. Mas o charme do carro, realmente, esse carro é divertido parado. Esse carro parado é bacana de estar dentro dele. Tem muita gente também que fala que esses Mercedes são um pouco da era negra da Mercedes. É o tempo que começaram a cortar custos com uma coisa e com outra. De certa forma, sim. Mas isso ainda é uma Mercedes muito boa. Esse carro também, comparado com o 190 que eu tinha, é um carro que anda muito bem. Então, obviamente, se comparar com o meu E220, que tem turbo, injeção direta com monorail e tudo isso, esse carro é bem mais lento. Mas se você comparar com o meu 190, que realmente não andava quase nada, esse aqui tem uma performance muito mais aceitável do que aquele carro. Então, se você vem de um Mercedes 190 para esse, uma vantagem que você vai ter é a performance superior. Obviamente que eu acho que esse carro nunca vai ser um clássico igual o 190 está sendo, porque realmente o 190 ele tem aquele charme mais de carro antigo da Mercedes que esse aqui nunca vai ter. Muitos já veem esse carro como um carro da era moderna da Mercedes, e assim dizem que ele nunca vai ser um carro clássico. Pode ser, ele não é um clássico e vai demorar um pouco para ser, pelo menos na minha opinião, mas ele é um carro que dá para usar até hoje. Se ele não é um dos melhores clássicos, ele é um carro velho que dá para usar. É um carro velho que tem um conforto, que tem algumas coisas que você espera de carro, sabe? Eu recomendo um carro desse para você ter no Brasil como único carro, talvez até como primeiro carro? Não, pessoal, não recomendo. No Brasil, realmente, a gente sabe que tudo que é carro importado, tudo que é carro um pouquinho diferente, você vai ter trabalho de encontrar peça. Se você não é uma pessoa que mexe no próprio carro, igual eu mexo nesse aqui, eu mexo em todos os carros que eu tenho, você vai ter uma certa dificuldade. Então não é um carro que eu recomendo no Brasil como você ter.
eu recomendo no Brasil, ou se você quer um carro para mexer nele você mesmo, e principalmente um carro que não é seu único carro. Se você tem outro carro para usar no dia a dia e tem um desses para de vez em quando dar um passeiozinho, que a sensação de um carro de luxo dos anos 90 realmente é legal. Mas como único carro, não recomendo. Só que atenção, se você estiver na Europa, eu te recomendo um carro desse. Que aqui você encontra peça nova, usada, original, paralela, você encontra com muita facilidade. Obviamente os preços variam, né? Se você aceita colocar alguma peça usada nesse carro ou uma peça paralela, os preços vão ser melhores. Se você quiser original Mercedes e nova, vai ser um pouco mais caro, obviamente. Mas é um carro que você consegue manter. É um carro que, se você quiser usar na cidade, você consegue. Se você quiser usar ele para uma viagem mais longa, também consegue. Pessoal, sinceramente, no Brasil meu primeiro carro foi um Celta. Aqui na Europa meu primeiro carro poderia ser um carro desse, muito tranquilamente. Obviamente que eu prefiro muito mais um carro desse do que um Celta, mas é o que eu disse para vocês, pessoal. No Brasil vocês vão ter um pouco de dificuldade de manter um carro desse. Não vou imaginando que, por ser um carro que você consegue comprar relativamente barato, as peças que ele precisa vão ser baratas. Se você comprar um inteiro assim, pode ser que ele te dure bastante tempo e você use bastante tempo sem precisar de fazer alguma manutenção maior. Mas principalmente se você compra um carro, tá faltando tal coisa, sei lá, falta arrumar o chicote, que dava muito problema nesse carro, eu vou falar disso também no outro vídeo. Se você comprar um carro desse com alguma coisa para arrumar no Brasil e você quiser que alguém faça isso para você, você vai ter um pouco de dificuldade, tá? Tanto para encontrar peças, quanto para encontrar mecânicos que saibam o que estão fazendo quando o assunto é Mercedes. Realmente no Brasil dá um pouco de trabalho. Aqui na Europa, atualmente, essa Mercedes aqui é a Mercedes mais barata que o dinheiro pode comprar. Então, as mais novas são mais caras porque são mais novas e as mais velhas são mais caras porque são clássicas. Esse aqui ainda está naquela área cinzenta. Que, sinceramente, se você quiser ter um carro um pouco mais velho, essa é a idade perfeita, entendeu? Aquela idade que o pessoal não se ligou que o carro é clássico e que o carro já depreciou o suficiente. Então esse carro aqui na Europa você consegue comprar um em boas condições atualmente por uns 2.000 euros, 2.000 e pouquinho, entendeu? Esse carro eu recomendo muito se você está na Europa. Se você está no Brasil, talvez eu recomendaria como segundo carro, se você sabe o que está fazendo quando o assunto é mecânica, entendeu? Ou se você realmente não tem muita dó de gastar dinheiro com o carro. Por favor, não compre um carro desse no Brasil imaginando que a manutenção dele vai ser igual a de um Astra, porque não vai. Talvez o custo de mão de obra, essas coisas assim, até vai, se você encontrar um mecânico disposto a mexer nele. Mas peças vão ser mais difíceis de achar e mais caras. Obviamente, dirigir um carro desse aqui é completamente diferente de dirigir um Astra. Eu já tive os dois e sei o que estou falando, ok? Então basicamente é isso, pessoal. Eu tenciono fazer mais vídeos desse carro, falar das coisas que eu fiz nesse carro, que eu comprei ele sem funcionar, né? Então, falar mais ou menos o que eu fiz para o carro voltar a andar. Vou falar também dos problemas mais comuns que esse carro deu e algumas soluções possíveis para esses problemas, ok? Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.